Boa tarde a todos. Vamos então começar a nossa entrevista coletiva de apresentação do técnico Kleber Gaúcho e também do novo gestor de futebol Douglas Pimenta. Vou pedir então, primeiramente, para o Rodolfo e também para o Arnaldo, o Rodolfo presidente e o Arnaldo vice-presidente, agora também diretor de futebol, para dar as boas-vindas ao Kleber e ao Douglas. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma satisfação tê-los aqui. Eu acho que é um momento importante para nós, pelo menos eu entendo dessa forma. Uma retomada, um recomeço, e nós temos muito prazer em contar com a equipe que a gente acabou acertando e se estruturando aí para fazer essa Copa Paulista. Eu deixo a palavra em aberto. O Arnaldo quer falar alguma coisa, Arnaldo? Falar um minutinho só aí. Bom, boa tarde a todos também aqui. Eu acho que nós estamos aqui mais para mostrar a cara mesmo e falar qual que é a nossa intenção, né? Torcida, a gente sabe, está aí, uma das melhores torcidas que tem em Piracicaba, o 15, e tem comentários de todo qual é jeito. Porém, se vai agradar todo mundo, não vai, nós sabemos disso, mas nós temos que ter a consciência tranquila que nós estamos fazendo o melhor para o 15. Por quê? 15 é de Piracicaba, nós queremos gente mais de Piracicaba presente, gente que ame o 15 e que não vem aqui falar só que passou por aqui, gente que quer mostrar que o 15 tem chance sim, que não vai ser um elenco milionário, mas vai ser um elenco competitivo. Nós queremos ver jogadores aí arrastando a cara, mostrando a camisa do 15, o valor que tem a camisa do 15. Eu acho que é isso que nós queremos mostrar e, de acordo com a possibilidade do clube, nós trouxemos pessoas capacitadas para fazer o melhor por nós. Vamos esperar, vamos tentar aí trazer o time não está montado, vocês sabem, nós temos uma base sim, que está em transição, e vão trazer elementos capacitados também para mostrar e mostrar também que o 15 Piracicaba merece estar num lugar melhor do que está hoje. Kleber, por favor. Boa tarde a todos. Prazer estar de volta à minha casa, né? Eu sempre falo que o 15 foi o clube que abriu as portas para mim iniciar minha trajetória como treinador de futebol. Tive momentos excelentes aqui no clube, né, como atleta, como auxiliar técnico, depois, posteriormente, como técnico. Fiquei muito feliz pelo convite feito pelo presidente Rodolfo, pelo vice-presidente, seu Arnaldo, e diante disso já agradecer, né, a confiança da diretoria que estendeu esse convite, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje e fazer o 15 de Piracicaba buscar, né, o que o seu Arnaldo falou, buscar a identidade que o torcedor tanto gosta, né? Então nos cabe essa missão, né? A gente sabe da responsabilidade que nós temos em cima disso tudo. O 15 é uma equipe de tradição muito forte, uma camisa muito pesada, o seu torcedor é apaixonado, é vibrante, né? É participativo, e a gente espera que, junto com o nosso torcedor, a gente consiga mais uma vez ter a felicidade de conseguir fazer com que a nossa equipe, né, o nosso time, consiga dar orgulho para o nosso torcedor. Douglas. Pessoal, boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu só tenho que agradecer ao presidente Rodolfo, ao Arnaldo. Eu acho que aqui tem muita gente nova e vale a pena lembrar, o 15 foi um clube que abriu as portas para mim há não sei nem quanto tempo atrás, 1985, para quem não sabe. Acho que muitos de vocês aqui nem tinham nascido ainda. Como eu vim como atleta para cá. Então, fazem 37 anos que eu cheguei aqui em Piracicaba. E nesses 37 anos eu tenho uma trajetória muito forte dentro do clube. Como atleta,
como treinador, como vice-presidente de futebol, depois como auxiliar, assistente do próprio presidente, ex-presidente Arnaldo Bortoleto na primeira gestão dele, e agora retornando com a missão de confiança. Eu vou resumir com a palavra do atual presidente. Eu quero que vocês façam aqui o que eu não consegui, que a gente não conseguiu fazer desde quando entrou. É valorizar as categorias de base, fazer um time forte, ter um orçamento dentro daquilo que a gente pode fazer e colocar isso em prática. É isso que eu vou fazer. E juntamente com o Kleber, fazer toda essa gestão que a gente está preparado para isso. Obrigado, Douglas. Vamos então agora começar com as perguntas dos jornalistas, começando pelo Vitor Prates, da Rádio Piracicaba. Boa tarde, Kleber, Douglas, Arnaldo, Rodolfo. Kleber, qual o perfil de atleta que você vai querer nessa Copa Paulista, sabendo que o mercado é difícil? Alguns já estão praticamente empregados em Série C, Série D, e o que vier agora é aqueles jogadores que já estão parados há um bom tempo, ou estão ainda jogando Série A3, como é o caso aí das semifinais que estão acontecendo. Qual é o perfil do atleta que você quer, sabendo desse mercado? Na realidade, desde que nós tivemos o convite, eu e o Douglas já estamos atentos, aliás, já estávamos, né, mas principalmente direcionado agora para a situação e pelas condições do 15, para buscar o perfil de atleta que seja condizente com aquilo que o torcedor quer. Ou seja, o atleta aguerrido, o atleta que busque projeção ainda na sua carreira, que o 15 proporciona esse tipo de situação, né? Como eu falei, por aquilo que o 15 oferece, a estrutura. A gente sabe que muitas equipes aqui do interior de São Paulo, apesar de ser o estado que tem, vamos dizer, mais rico, né, do país em relação aos clubes de futebol do interior do estado, mas mesmo assim o 15 tem uma estrutura invejável nessa condição, até em relação a outros clubes do estado e principalmente em relação a outros clubes do interior do país. E o 15 propicia essa condição para o atleta e com isso, né, a gente tem a condição de buscar dentro do perfil que a gente busca para que os atletas possam juntamente conosco aqui buscar uma projeção melhor na sua carreira, né, e fazer com que o 15 também seja vencedor. Logicamente que a gente sabe que é difícil, né, por conta das competições nacionais, como tu mesmo falou, que estão acontecendo, Série C, Série D, né, então o mercado ele está meio enxuto nesse momento, propriamente também com as equipes que estão na A3 aí, e grande parte delas vai participar, né, da Copa Paulista, ou seja, o Noroeste vai participar, o Comercial vai participar, o Votuporanguense vai participar. Então a gente sabe que a briga é grande, é acirrada nesse sentido. Como o Douglas falou, o nosso olhar, e para que vocês já saibam, foi uma solicitação do presidente, do vice-presidente, para que a gente olhasse com carinho para os nossos atletas aqui. Então, primeira ideia nossa é procurar dar oportunidade para os nossos atletas e nós vamos fazer isso. Esse é o nosso desafio, fazer com que a gente consiga que esses atletas possam ter uma oportunidade e dar sequência para esses atletas que estão aqui no clube, para valorizar o clube, tá? Valorizar o atleta do clube e valorizar o clube para que o clube se torne viável futuramente, tá? Então a gente até comentou, a gente nem sabe se a gente vai poder colher esses frutos, né? A gente vai plantar essa semente, vai buscar regar, não sei se nós vamos ver florescer e não sei se nós vamos colher o fruto, porque você sabe que trabalhando com atletas mais novos para poder potenciá-los, muitas vezes esses atletas eles vão ter uma maturação, né, um pouco mais à frente. É um trabalho de médio a longo prazo, vamos dizer assim, mas que nós estamos dispostos a fazer, tá? Junto disso nós vamos tentar montar, ou com isso tentar montar uma equipe competitiva,
que o torcedor possa se orgulhar, e com isso cabe dentro do perfil de atletas que nós estamos buscando. Ou seja, atleta que ainda queira vencer na carreira, que queira usar o 15 como projeção, né, para que o 15 o ajude e ele ajude o 15. Basicamente seria isso. Arnaldo, Rodolfo, boa tarde. Douglas, Kleber, boa tarde. Sejam bem-vindos novamente, né? Piracicaba sempre abraçou vocês de uma certa forma. Eu quero saber se vocês têm noção do desafio que é esse ano, né? Assim como em 2016, Kleber, você assumiu uma equipe totalmente desacreditada e depois acabou conquistando o título. Mas esse ano, o 15 vem de vários revés. Eu gostaria de saber se vocês têm a noção e a dimensão da pressão, né? E a preocupação que vocês têm por conta disso, até por conta da sua fala agora, que é um pedido, né, da gestão que você use e utilize mais a base. Então eu gostaria que vocês, se ambos puderem responder, eu agradeceria. Eu vou dar início aqui. Eu tenho noção, sim. Tanto é que eu assumi justamente porque eu sou movido a desafio, né? Gosto. Esse negócio de quando a coisa está muito bem, quando tem dinheiro à vontade e tal, é muito bom também, excelente. Mas também é prazeroso para a gente quando a gente assume um desafio desse tamanho e depois, ao final, se obtém o sucesso. Então, é muito mais prazeroso que quando você tem todas as condições, né, para se alcançar o objetivo. A gente sabe que talvez vai enfrentar algumas tempestades no caminho, porque a gente sabe que esses atletas novos, como eu falei em relação à maturação, né, muitos oscilam nesse momento. É uma situação normal do atleta jovem, novo, estar entrando para dentro de campo, tendo o peso de uma camisa, com uma torcida que cobra, que gosta de ver, né, um bom futebol. Né? Esses que vão entrar em campo, pode ter certeza que vontade, determinação, aguerrido, isso eles vão entregar. Muitas vezes eles podem oscilar numa situação de parte técnica que é perfeitamente normal e acontece nessa idade. Tá? Nós vamos tentar, paralelamente, buscar alguns atletas que possam dar uma sustentação para esses meninos. E quando eu falo meninos, é no bom sentido, tá? No sentido carinhoso, nunca de diminuir o atleta. Mas, como falei anteriormente, a diretoria nos solicitou, né, que a gente pudesse ter um olhar diferente para os atletas do clube, porque, queira ou não, o 15 para se tornar... Não é o 15, qualquer clube do interior do estado que não tenha muitos recursos, vai ter que procurar na sua base, né, atletas que futuramente possam, né, trazer benefício para o clube. É uma situação normal. E essa essência, essa diretoria está tentando, né, começar, já vem com o trabalho, mas principalmente agora tentar implementar com mais força. E a gente sabe que muitas vezes vai acontecer de oscilar. A gente sabe disso e vai, logicamente, enfrentar algumas situações adversas em relação ao torcedor, em relação até à imprensa, vai fazer parte, como faz parte. Mas a diretoria está sabendo e está dando esse respaldo para a gente. Eles entendem que isso pode vir a acontecer, né, numa situação ou outra. Dentro disso, cabe a nós termos a tranquilidade, saber conduzir, principalmente esses meninos, né, nesse caminho para que eles possam ter segurança, né, saber que a gente vai ampará-los para que eles possam desenvolver melhor e potencializar toda a sua condição para trazer benefício para nós dentro de campo, com um futebol alegre, um futebol bonito, um futebol com intensidade e principalmente aliado a isso, resultados. Rodrigo, a pressão da sua pergunta vem com a tranquilidade na resposta. Equilíbrio e preparação que a gente tem ao longo de nossas carreiras para tocar o 15 de Piracicaba. É tranquilidade, conhecimento, e dentro do vestiário nós vamos falar a língua do futebol. Nós temos uma postura perante a vocês, mas a gente sabe que dentro do vestiário a coisa tem que ser diferente. A cobrança, com respeito, mas com aquela coisa que o futebol exige. Você tem que ter resultado, você tem que ter dedicação e você tem que mostrar por que está chegando no 15 de Piracicaba.
Então a tranquilidade é essa. Sabedoria e conhecimento. Boa tarde, parabéns aí pela contratação, Rodolfo, do Kleber, do Douglas, o Arnaldo aí dando a presença dele e a inteligência dele. E o que eu percebo, humildemente, né, a gente todo dia aprende alguma coisa, que a diretoria realmente está com um projeto. Não importa, é claro que todo mundo quer um título na Copa Paulista, mas está com um projeto pensando realmente no 15 na Série A2. É isso daí mesmo, Rodolfo? Eu já tive a oportunidade de falar outras vezes. A cidade é grande, nós somos praticamente 400 mil habitantes. É um clube só que tem nessa cidade rica. E o 15 tem que estar... nós temos que pensar no 15 em uma outra situação. O 15 não é clube para estar disputando a Copa Paulista, não desmerecendo a Copa Paulista, né, mas como projeção da entidade Esporte Clube 15 de Novembro, nós temos que pensar e ter a cabeça voltada para algumas coisas maiores. Nós temos que pensar grande para tentar alcançar essa... E é isso mesmo, sabe? Hoje, se eu pudesse, eu gostaria que todos os jogadores da base que a gente for lançar aqui, e eles vão ser lançados, vão jogar, vão ter oportunidades, com certeza, eles possam estar junto conosco na Série A2. O time forte na 2, mantendo a característica dos meninos que estão subindo conosco. Isso faz parte de projetos, a gente já falou disso daí, de aproveitar a base. Mas por uma questão ou outra, por um motivo ou outro, por uma situação ou outra, a gente acabou não aproveitando de uma forma integral os jogadores que nós tínhamos aí, e nós estamos com a felicidade de ter uma safra, eu dentro da minha ignorância de futebol, né, mas respaldado pela conversa que a gente tem com outras pessoas que conhecem futebol, nós felizmente temos uma safra de meninos bons aí. Eu acho que nós vamos ter bons frutos, dentro do elenco que está vindo aí, do elenco que vai disputar a Copa Paulista de Sub-20. E é isso daí. Como projeto, se eu pudesse... E não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Nós temos que fazer jogador, ou fazer jogador para jogar aqui no 15, ou fazer jogador para ser vendido. Ponto. E atingindo os objetivos que a gente sempre coloca como... O 15, por mais novo que seja o elenco, que nem agora nós vamos trabalhar com uma idade média baixa, mas a cidade e a própria essência do 15, ela busca uma disputa buscando algo melhor. Nós não vamos entrar para falar, não, nós vamos entrar para participar. Se for para participar, nós não estaríamos aqui. Nós vamos entrar para tentar ganhar. Se vai ganhar ou não, é o futebol, como aconteceu em outras vezes, mas dentro de um projeto estruturado de aproveitamento, de formação de atletas. Pessoal, eu só vou, se alguém tiver alguma pergunta, porque eu tenho um compromisso realmente fora da cidade, tem horário para chegar, eu vou só complementar um pouquinho o que o Rodolfo falou. Nós colocamos aqui a nossa equipe, tem o Ronaldo que está lá também, que vocês estão vendo, né, que é parte integrante aqui. Então, nós queremos sim uma solução bem caseira e estendendo isso à base, porque nós sabemos que nós temos profissionais aqui na base que hoje merecem estar jogando com o 15 e não tiveram aquela oportunidade que devia ter tido, né? E tem gente que cobra essa linha, tem gente que cobra outra linha, mas a linha nossa que o Rodolfo colocou, né? Dentro das possibilidades, nós vamos fazer o melhor que tem para ser feito. Porque se você conseguir uma base hoje aqui para A2, é fundamental você sair 5 atletas aqui formados para ter uma base estrutural para disputar A2. E com frutos nossos, né? Então, sim, nós vamos ter outras alternativas que ainda estamos negociando muito. Não dá para falar antes de acontecer. Nós estamos trabalhando tudo que nós tínhamos planejado isso há 4 anos atrás, de formação, de buscar atleta, de trazer aquela juventude com aquela garra de querer se aparecer, porque às vezes vem um jogador, qualquer coisinha machucou.
Então, lógico que pode machucar um atleta de 18 anos, de 20 ou de 30, mas a juventude tem muito mais vigor hoje para poder suportar um ritmo mais forte de jogo, um ritmo mais aguerrido, e é isso que a gente quer, assim, dentro da humildade, que é para estar dentro de campo, respeitando e fazendo-se respeitar. O 15 tem que ser respeitado quando vai jogar aqui dentro de Piracicaba. É isso que a gente está tentando trazer, o fruto de colher para a gente deixar aí lançado. É o que dá para comentar até o momento. E estamos sim, buscando mais receita, estamos. É fácil? Não é fácil, mas pode acontecer novidades? Pode. Mas não vamos nunca prometer o que não temos para oferecer. E obrigado a todos. Obrigado, Arnaldo. Agora a pergunta para o Kleber Gaúcho, do Nicola, do site Escanteio SP, Kleber. Ele pergunta para você o que você traz de experiência das suas 3 passagens, das 4 passagens anteriores pelo 15 de Piracicaba e também esse tempo que você ficou fora com títulos de campeão goiano e também da Série A3. Eu acho que a experiência é aquilo que a gente vivencia, né? Logicamente, no meio, né? Nós estamos falando em futebol, então é um processo que eu sempre falo que ele é contínuo o aprendizado, né? Então, a todo dia, a todo momento a gente aprende, né? Ou tem experiências, alguns usam o bordão que no futebol nada é novo, eu não vejo assim, né? Muito pelo contrário, a gente está sempre... acaba se deparando com situações inusitadas e isso sempre traz, de alguma forma, um aprendizado para qualquer um dos lados, seja positivo ou negativo. Eu tive a oportunidade de começar como técnico aqui em 2013 e naquele momento, também naquela época, nós usamos alguns atletas da base, inclusive, eu não sei se são 11 atletas, alguma coisa assim que a gente puxou do Sub-20. No ano posterior, 2014, que eu também fui o técnico da Copa Paulista, aí foi um pouco menos o número, acho que foram 9, alguma coisa assim. Né? Naquele momento, o 15 também tinha, acredito que mais que agora ainda, a situação financeira ela era bem restrita nesse sentido, né, também. Depois de 2016, né, a gente conseguiu... como nós falamos aqui, foi até citado, é uma equipe também desacreditada no sentido de postular o título e nós conseguimos, através do trabalho, né, daquela sinergia de imprensa, torcida, fazer com que todo mundo se unisse em prol do objetivo final e isso foi alcançado, né, com maestria, também utilizando alguns atletas da casa, né, numa grande parte. Então o 15 sempre teve esse DNA bem ativo, né? Nem vou falar no meu caso, vamos falar quando o 15 subiu da A3 para 2, da A2 para 1, foram a maioria dos atletas da casa aqui, aquela época, que vieram naquela projeção e levaram o 15 a isso. Então o 15 sempre teve uma estrutura de uma equipe de um semestre para o outro. Né? Esse ano foi um pouco diferente, e aí depois eu volto na situação da experiência, um pouco diferente porque, devido àquilo que a diretoria quer implementar, para voltar a ter um pouco mais esse DNA de 15, se vocês prestarem atenção, ficou realmente os atletas da casa aqui, os demais foram liberados. Né? E que a gente busque pontualmente atletas que estejam inseridos dentro daquilo tudo que nós falamos ali, de projeção, enfim, que venham com fome de vencer na carreira e tudo mais. E a experiência que eu tive em relação a título de 2016, a título de Veloclube aqui na Série A3 no ano retrasado, no ano passado, no Campeonato Goiano com o Grêmio Anápolis, vem de encontro àquilo tudo que nós pensamos aqui. Nós precisamos ter os atletas que vistam a camisa, comprem a ideia e que queiram realmente, né, ter um futuro brilhante pela frente.
Então, essa é a essência daquilo que a gente, dentro desse meio, teve como experiência. E até o senhor Arnaldo falou em medalhões. Lógico que é legal, é bacana você ter um medalhão, a torcida gosta, a imprensa gosta. Nós também muitas vezes gostamos porque o cara realmente vai ali dentro e resolve. Nós não estamos aqui falando mal do medalhão, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Os caras muitas vezes é eles que resolvem a situação. Só que esse medalhão, ele tem que ser altamente profissional, cara. Ele tem que vestir a carapuça. Ele sabe que ele está representando uma equipe, que ele tá representando uma cidade, né, uma instituição muito forte. E se ele tiver a consciência disso, ele realmente vai ser o medalhão na concepção da palavra. Ele vai ser bom profissional, ele vai dar um retorno dentro do campo. Mas nem todos são assim. Hoje nós estamos partindo para um lado em que a gente está apostando mais na juventude e procurarmos conscientizar esses atletas para eles comprarem a ideia daquilo que a gente quer. O 15 vai dar todas as condições para o atleta para que ele possa se projetar na carreira profissional dele. Basta ele querer, basta ele tomar ciência disso e realmente abraçar essa ideia e vir nos ajudar nessa caminhada. Então, em relação à experiência de tudo isso que eu já vivi no futebol, o caminho nos mostra que é esse a ser seguido. Kleber, Só um minutinho, agora eu vou realmente ter que sair, mas nós temos também aqui o Tabai, que é da casa, que vai ser também efetivado agora, junto com a equipe profissional, tá? Então isso também tem muito a ver, um jovem experiente, com muita vontade de ter o espaço dele. Ok, obrigado aí. Valeu. Até mais. Amanhã nós estamos de volta. Kleber, grupo 2 da Copa Paulista tem 6 equipes, 3 da Série A2, 3 da Série A3, por enquanto, né, que tem 2 times que estão brigando pelo acesso, um jogo por semana, tem a semana inteira para preparar a equipe, né? Queria que você fizesse uma análise desse grupo, né, com 15, Desportivo Brasil, Lemense, Primavera, tem também a equipe do São Bento, claro, queria que você fizesse uma análise desse grupo aí, grupo complicado também, regional, e um jogo por semana, né? Eu, na realidade, cara, vou te fazer uma leitura muito superficial, porque como a gente não sabe ainda o elenco das equipes, depois futuramente até eu posso falar um pouco mais, a gente sabendo o elenco, quem está naquela equipe, a gente pode projetar alguma coisa, né, maior em relação a isso. Lógico que essa situação regionalizada, isso sempre traz os derbys, assim, entre aspas, né, são sempre jogos mais aguerridos, né, em relação à rivalidade. A gente sabe aí como que funciona o Desportivo Brasil, né, a gente tem uma ideia lá da Lemense, né, que é o antigo Atibaia, né, com o presidente, o Alexander lá, que muitas vezes faz algumas situações que fogem da casinha, né, em relação até a investimentos, situações desse tipo. Nós temos aqui também o próprio Primavera, que vem numa situação de... Primavera virou SAF já, ou ainda acho que não, né, também? Mas a gente sabe que está um Deco lá por trás também, né, que tem uma situação de força nesse sentido, para procurar ter os resultados, e muito em relação também para colocar jogadores fora do país. Enfim, a gente sabe que a situação é difícil, complicada, como foram todas as outras vezes. O futebol hoje ficou muito difícil para todo mundo no sentido de competitividade, né? E realmente eu vou ter a noção melhor quando a gente saber quais os atletas que estão compondo o grupo. Aí a gente vai ter uma visão mais abrangente em relação a isso. Em relação a um jogo por semana, geralmente a Copa Paulista está dentro desse sentido. Ano passado eu acho que foi diferente por conta da pandemia, né, que foram jogos em cima de jogos, enfim, mas os outros anos anteriores normais também basicamente era dentro desse sentido, né, acredito eu, que eu lembro assim. Salvo raras exceções, eu acho que quando teve mais de 20 equipes, que aí teve alguma situação de meio de semana. Fora isso, geralmente era meio de semana. Dentro da nossa situação,
que nós estamos planejando aqui, dentro de tudo isso que nós falamos, de trabalho com esse perfil de atleta, realmente vai facilitar para a gente em relação a trabalho, né? Porque se tem a oportunidade de preparar melhor esses atletas, né? Por mais que esses atletas muitas vezes eles têm a fome, eles têm a intensidade e muitas vezes você precisa de muito ajuste para que eles possam, né, tomar a decisão certa, e isso requer trabalho. E o trabalho você tem que fazer com tempo, né? E essa condição dos jogos, só um jogo por semana, na realidade, isso nos dá a condição de poder fazer um trabalho melhor, um trabalho com excelência, para que a gente consiga alcançar, né, aquilo que a gente busca, que é entregar uma equipe, além de uma equipe competitiva, uma equipe organizada, uma equipe equilibrada, e o tempo nos dá essa condição de trabalhar para que isso aconteça. Pegar só esse gancho aí de um jogo por semana, Rodolfo, por enquanto a federação só anunciou tudo domingo. Qual data que o 15 está trabalhando para ter os jogos, principalmente aqui no Barão? Normalmente nós vamos fazer a opção de sexta às 20. Nós temos até o dia 9, acho que se é segunda ou terça-feira, acho que é segunda, né? Até o dia 9/5 de fazer a definição disso daí. Eu já acertei com o Ramon e nós vamos oficializar junto à federação a proposta nossa de jogar toda sexta-feira os jogos aqui, né? Jogar sexta às 20. Douglas, já foi dito pela gestão, trabalhar, focar, base. Mas o Kleber deixou aí meio, né, nas entrelinhas, que se vier um jogador mais rodado, mais cascudo, que possa ajudar os meninos, é bem-vindo. O antigo gestor, né, ele veio do último trabalho dele lá de Santa Catarina. E de lá vieram 50%, 60% dos jogadores. Você vem de um trabalho Espírito Santo. É uma tendência, é natural ou é apenas uma coincidência isso? E se precisar de um zagueiro, o Ronaldo está apto para jogar? Eu acho que o Ronaldo está apto a jogar. Vou começar a falar a última pergunta para você. E vou escrevê-lo também na federação. Ele vai ficar no banco auxiliando o Kleber. Caso necessite. Percentual da gordura? Então, né? Quem sabe, né, Ronaldo? Ainda dá um pouquinho, né? Quanto à questão do antigo gestor, desculpa, Rodrigo, eu não posso responder por ele. Eu falo que eu procuro ter um conhecimento de mercado. O futebol do Espírito Santo em relação ao cenário nacional, ele está muito escondido, tá? Pelas equipes não estarem disputando campeonato de ponta como a Série C, a B e a A. A Série D ela é mais, vamos dizer assim, nivelada em todos os sentidos, né? E eu procuro conversar com o Kleber para ver o perfil que ele quer. E a gente traçou o perfil do atleta que a gente quer. E nós vamos em busca desse perfil, seja em qualquer lugar do país. Então, o conhecimento é através do seu network, aquilo que você tem de conhecimento do mercado. Pode ser que venha, mas pode ser também que não venha. Entendeu? Não é nada característico, pelo menos da minha parte. Eu procuro estar antenado do mercado. Beleza? Kleber, duas perguntas, se você me permite. Primeiro, quando começam os trabalhos realmente em campo, né? Acho que 30 dias antes, não sei. E, tipo assim, qual o percentual assim, de jovens e da base que vão fazer parte do time principal? 50%, 70%? Só para o torcedor, o leitor ter uma ideia. A primeira pergunta, nós trabalhamos com a data do dia 16 de maio para apresentação presencial dos atletas e aí darmos início, né, nas avaliações comandadas pelo Tabai. Já o seu Arnaldo já até comunicou vocês, né? O Léo Tabai é o nosso preparador físico oficial, tem toda a competência para isso, né? E o respeito e principalmente o compromisso, né? Para que possa desempenhar bem a função. E já vou adiantar, né? O Ronaldo é o nosso auxiliar, né? Trabalhou comigo em outros momentos. O Paulo, né?
conhecido Paulão aí, Paulo Pinto é o nosso auxiliar de desempenho, né? Já vem nos acompanhando aí há algum tempo. A segunda pergunta é em relação à porcentagem, a gente não sabe ainda muito bem, tá? E eu vou te explicar mais ou menos o porquê. E o presidente, conversamos, nos reunimos com o departamento de base do clube, onde a gente vai procurar trabalhar integrado, tá? Dentro das possibilidades. E aquilo que nós conversamos é muitas vezes também para nós não prejudicar a base. Então a gente vai tentar fazer esse trabalho, né, priorizando o profissional, mas também não atrapalhando a equipe do sub-20. Então, a ideia, daqui a pouco você pode estar com 55%, 60%, daqui a pouco diminuir um pouquinho, dependendo da carência, né, da equipe sub-20 ou do profissional. Já nos foi colocado que a prioridade nesse sentido seria para o profissional, e a gente sabe disso. Mas todas as outras vezes que eu trabalhei aqui no 15, a gente sempre conseguiu também mesclar essa situação para não deixar, né, a equipe lá em maus lençóis. Agora, a ideia é dar oportunidade para todos aqueles que a gente entende que tem a possibilidade de entregar aquilo que a gente quer. E quando a gente está falando aqui, pessoal, que a gente vai trabalhar, vai ter um olhar mais carinhoso para os atletas da casa, de maneira nenhuma a gente está se eximindo de responsabilidade, muito pelo contrário, a gente sabe que quando a gente entra ali, que sobe né, aquelas escadas e entra para dentro de campo, a cobrança existe, vai ser igual como se estivesse jogando com um time aqui, um exemplo de todos de 35 anos. É isso. O que o Douglas falou que vai acontecer no vestiário são atletas jovens, mas que vão estar inseridos no profissional com a carga de responsabilidade normal, como é para qualquer atleta. Tá? Então a gente sabe como funciona, sabe que o torcedor é passional, a gente espera que tanto vocês como o torcedor, né, entenda esse momento que a gente e aquilo que a diretoria e a comissão técnica estão se propondo a fazer hoje no 15 de Piracicaba, mas a gente sabe que a responsabilidade vai existir igual, a cobrança vai existir igual. Né? Contamos, né, com a ajuda de vocês nesse sentido, mas nunca se eximindo de qualquer responsabilidade, independente do atleta que esteja dentro do campo. Tá? Se nós colocarmos um atleta ali de 15 anos, é porque a gente entende que ele tem a condição e a gente sabe que se ele não desenvolver, enfim, tal, tem a cobrança, né, de A, X, B, funciona tudo igual. O caminho que a gente está querendo fazer é esse, até por entender que é uma condição futura para o clube muito boa. Muito boa. Então, como nós somos da cidade, o Douglas falou da ligação dele, né, e do quanto o 15 foi importante para ele, para mim a mesma situação é igual. Então, além de tudo isso, nós também vestimos a camisa do clube, a camisa da instituição, e amparados nisso até que a gente quer que o atleta também entenda da nossa forte ligação com o clube, né, da nossa forte ligação com a cidade, e que ele possa também se encaixar dentro dessa situação, de ter essa responsabilidade para com a instituição, essa responsabilidade com a cidade, com a comunidade, e que ele possa entregar muito mais, talvez, do que outros atletas que venham aqui e não entendam e não tenham esse sentimento. Então é isso que a gente quer passar para que esses atletas possam desenvolver. E agora, o número certo eu não sei, mas na sua grande maioria serão os atletas que estavam aqui, atletas que não tiveram a oportunidade de jogar na A2 e os atletas, né, que despontarem, que a gente entender da equipe sub-20 que possam estar nos auxiliando também dentro daquilo que a gente acha que seja necessário. Então as contratações elas serão muito pontuais, né, de forma muito reduzida, para que a gente possa dar a oportunidade para os atletas da casa. Obrigado, então, ao presidente Rodolfo, ao novo gestor Douglas Pimenta e ao técnico Kleber Gaúcho. Só lembrando, então, aos torcedores que acompanharam
a coletiva e também a imprensa, que no sábado tem a estreia no Campeonato Paulista